Ei, pessoal, bem-vindos de volta ao canal K-Pop Coreia. E eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora, porque hoje vamos falar sobre algo que acabou de acontecer, literalmente há poucas horas, e a internet já está completamente em colapso por causa disso. Sabe quando acontece alguma coisa tão absurda, tão inesperada, que em questão de minutos parece que todo mundo está falando da mesma coisa? Foi exatamente isso que aconteceu. No dia 31 de março de 2026, o BTS lançou um novo vídeo de performance ao vivo de Swim, com os 7 membros usando ternos elegantes enquanto cantam ao lado de uma piscina coberta. E à primeira vista, parece apenas mais um vídeo divertido do BTS, cheio daquela energia caótica e espontânea que a gente conhece tão bem. Mas não, porque no meio de tudo isso, os ternos impecáveis, a piscina, as boias de pato, os membros correndo e quase se jogando na água no final, existe um momento específico envolvendo Jungkook que já se espalhou mais rápido do que praticamente qualquer outra coisa desse comeback. Porque o clipe dele cantando Swim ao vivo fez as pessoas dizerem algo que quase nunca se diz sobre uma música. Muita gente está afirmando, sem medo nenhum, que a versão ao vivo ficou melhor do que a versão de estúdio. E vocês sabem o peso dessa frase. Normalmente, a versão de estúdio é a perfeita, a polida, a definitiva. É nela que tudo foi cuidadosamente ajustado, produzido, mixado. Mas dessa vez, as pessoas estão olhando para a performance ao vivo do Jungkook e pensando, espera, talvez essa seja a verdadeira versão da música. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começar, deixa eu te dar o panorama completo, porque essa história tem várias camadas que se conectam de um jeito que deixa tudo ainda mais impactante. O BTS lançou o Swim Live Clip 2, Swimming Pool Version, com os 7 membros vestidos com ternos impecáveis, performando ao lado de uma piscina interna. O RM canta de uma cadeira de salva-vidas, enquanto Jin e V aparecem estilosos, usando boias de pato, e Suga distribui boias para as pessoas ao redor da piscina. J-Hope, Jimin e Jungkook ficam alternando entre momentos sérios e completamente caóticos, e no final os 7 correm em direção à piscina como se fossem pular juntos, mas o vídeo corta antes do momento do impacto. E sinceramente, isso é a cara do BTS. 7 das pessoas mais famosas do planeta, que acabaram de dominar os charts globais, decidiram celebrar tudo isso usando ternos caros e boias de pato. E é exatamente esse tipo de contraste que faz o BTS ser tão único. Eles podem ser gigantes, históricos, recordistas, mas nunca deixam de ser eles mesmos. Nunca deixam de ser engraçados, espontâneos e completamente imprevisíveis. Mas é justamente nesse ambiente leve, divertido e quase absurdo que acontece o momento que fez a internet inteira parar, quando Jungkook começa a cantar. Esse vídeo foi lançado apenas um dia depois da Billboard anunciar que Swim estreou em primeiro lugar na Hot 100, marcando o 7º número 1 do BTS. Além disso, o álbum também chegou ao topo da Billboard 200, consolidando mais uma vez o grupo como uma força impossível de ignorar. 7º single em primeiro lugar. 7º álbum em primeiro lugar. Nos Estados Unidos. Como um grupo coreano. Esses números são tão gigantescos que parecem irreais. E ainda assim, logo depois de alcançar tudo isso, o BTS decide lançar um vídeo completamente maluco, divertido e sem nenhuma pretensão. Isso não é coincidência. Isso é confiança. É um grupo tão seguro de quem é, tão confortável com a própria identidade, que não precisa provar mais nada para ninguém. E, de certa forma, essa mesma confiança aparece na forma como o Jungkook canta. Agora volta comigo alguns dias, para 27 de março, porque foi aí que tudo começou de verdade. O documentário BTS The Return, lançado pela Netflix, termina com uma performance ao vivo de Swim em estúdio. Nada de cenário gigantesco, nada de fogos, nada de coreografia exagerada. Apenas os membros, os microfones e a música. E foi ali que nasceu o momento viral. Um clipe de apenas 11 segundos do Jungkook cantando começou a circular nas redes sociais. E simplesmente explodiu. Quando eu digo explodiu, eu não estou exagerando. Em poucas horas, o vídeo já estava em todo lugar. TikTok, X, Instagram, YouTube Shorts. Não importava onde você entrasse, alguém estava falando daqueles 11 segundos. E o mais impressionante é que estamos falando de apenas 11 segundos. Não foi uma apresentação de 3 minutos. Não foi um solo completo.
Não foi um palco gigantesco com luzes e efeitos especiais. Foram apenas 11 segundos do Jungkook cantando em um estúdio. Só isso. Mas, de alguma forma, foi mais do que suficiente para fazer centenas de milhares de pessoas pararem o que estavam fazendo e apertarem replay. E o mais interessante são as reações. Porque as pessoas não estavam apenas dizendo, ele canta bem. Não. Elas estavam descrevendo exatamente o que sentiram ao ouvir aquela versão. Muita gente comentou que a voz dele soa mais limpa, mais clara e mais emocional. Outros disseram que a música parece completamente diferente quando ele canta ao vivo. Alguns fãs falaram que a versão original de Swim parecia melancólica e pesada, enquanto a versão ao vivo, com a voz do Jungkook, transmite esperança, força e superação. E isso é uma diferença enorme, porque não significa apenas que ele canta bem. Significa que ele consegue mudar completamente a emoção de uma música. Ele pega a mesma letra, a mesma melodia, a mesma instrumental e faz tudo soar diferente apenas pela maneira como canta. Isso é algo muito raro. Existem cantores tecnicamente perfeitos que conseguem alcançar todas as notas, mas não conseguem fazer você sentir nada. E existem artistas que talvez nem tenham a técnica mais impressionante do mundo, mas conseguem tocar as pessoas de uma forma absurda. O Jungkook consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem técnica, ele tem estabilidade, ele tem alcance, mas acima de tudo, ele tem emoção. E é exatamente isso que aquelas pessoas sentiram nos 11 segundos. Muitos fãs também começaram a questionar o uso de autotune na versão de estúdio, e isso trouxe de volta uma fala do produtor Diplo, que já tinha dito algo muito simples sobre o Jungkook. Sem autotune, voz perfeita. Na época, muita gente viu essa frase como apenas mais um elogio. Mas depois desse clipe, ela ganhou um significado completamente diferente. Porque agora todo mundo conseguiu ouvir isso com os próprios ouvidos. A voz do Jungkook, pura, sem edição, sem filtros, sem camadas extras, já entrega tudo. E aqui vale uma observação importante. Não existe nada de errado com autotune ou produção vocal. Isso faz parte da música pop moderna, especialmente no K-pop. A maioria das músicas hoje em dia passa por algum tipo de tratamento, e Swim também passou. A versão de estúdio da música usa aquele tipo de produção mais processada, mais suave, com as vozes misturadas umas nas outras para criar uma atmosfera específica. E isso funciona. A música ficou enorme por um motivo. Mas o que esse clipe mostrou é que existe algo ainda mais forte por baixo de toda essa produção. Existe a voz real do Jungkook. E quando as pessoas ouviram essa voz sem tantas camadas em cima, elas perceberam que havia ali uma emoção que a versão de estúdio não deixava aparecer completamente. E aí a gente volta para o vídeo da piscina, porque ele é praticamente a continuação dessa história. Mesmo em um ambiente leve, divertido e completamente caótico, quando o Jungkook canta ao vivo, o impacto é exatamente o mesmo. Não é o estúdio que faz isso acontecer. Não é a câmera. Não é a edição. É ele. Coloca um microfone na frente do Jungkook e dá essa música para ele cantar. E ela ganha uma nova dimensão. É quase como se Swim tivesse sido feita para ser ouvida desse jeito, ao vivo, com a voz dele sem barreiras. E talvez a maior prova disso seja o álbum de remixes Keep Swimming, que também foi lançado junto com toda essa era. Cada membro criou uma versão própria da música, em estilos completamente diferentes. Alguns foram para um lado mais eletrônico, outros para algo mais emocional, outros mais experimental. Mas o Jungkook escolheu fazer uma versão acústica lo-fi. E isso diz muito, porque entre todas as opções possíveis, ele escolheu justamente o estilo que mais valoriza a voz natural. Um instrumental mais simples, mais suave, menos carregado, deixando a voz ocupar o centro de tudo. Isso mostra que ele sabe exatamente o que tem. Ele conhece a própria voz. Ele sabe qual é a força dela. E, acima de tudo, ele sabe que não precisa esconder isso atrás de nada. Enquanto isso, Swim continuava dominando o mundo. A música ficou vários dias em primeiro lugar no Spotify global, o álbum bateu recordes e o comeback inteiro virou um dos maiores momentos da carreira do BTS. Mas aqui está o detalhe mais interessante de todos. Mesmo com todos esses números absurdos, com todos esses recordes, com todas essas performances gigantescas, o momento que mais tocou as pessoas foi um clipe de 11 segundos. Não foi o palco enorme. Não foi o show para milhares de pessoas. Não foi a coreografia.
Foram 11 segundos de voz. E isso diz muito sobre quem o Jungkook é como artista. Porque no fim das contas, o que realmente fica não é a produção, não são os efeitos, não são as luzes. Tudo isso ajuda, claro. Tudo isso cria o espetáculo. Mas o que faz alguém parar e sentir alguma coisa de verdade é a voz. E a voz do Jungkook fez exatamente isso. Os fãs começaram a chamar ele de Rei dos Vocais. E muita gente passou a pedir a mesma coisa, uma versão completa de Swim cantada apenas por ele. E isso talvez seja a parte mais importante dessa história. Porque não é só admiração, não é só elogio, é uma necessidade. As pessoas ouviram aqueles 11 segundos e sentiram que queriam mais. Queriam ouvir a música inteira daquela forma. Queriam descobrir como Swim soaria se fosse apenas a voz dele do começo ao fim. E isso não acontece toda hora. Isso só acontece quando um artista consegue revelar algo novo em uma música que as pessoas achavam que já conheciam. E agora estamos aqui, 31 de março de 2026. Swim no topo, turnê mundial chegando, documentário na Netflix, remixes lançados, o BTS usando boias de pato em uma piscina. E no meio de tudo isso, o que mais impactou as pessoas foi um clipe de 11 segundos, sem produção, sem espetáculo, só voz. Essa é a verdadeira história. Uma voz que brilha ainda mais quando não tem nada para esconder. Um cantor que faz você querer ouvir tudo de novo no segundo em que ele para de cantar. Uma música que só revela todo o seu potencial quando é interpretada da maneira certa. O Jungkook não apenas performou Swim, ele mostrou o que essa música sempre quis ser. Então, se você também sentiu isso quando ouviu aquele clipe, me conta aqui nos comentários. Você prefere a versão de estúdio ou a versão ao vivo? Você acha que o Jungkook deveria lançar uma versão solo completa de Swim? Porque, sinceramente, depois daqueles 11 segundos, eu acho que a internet inteira já decidiu a resposta. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no K-Pop Coreia, ativa o sininho e fica de olho, porque se essa era já está assim agora, imagina o que ainda vem pela frente.